certo? Estamos, então, gravando, ok? Deixa eu só... então, agora vou compartilhar minha tela, certo? Todos estão enxergando? Sim. Ok? Beleza. Sim. Bom, quem pode ser meu copiloto aí? Preciso de um copiloto só para ver se alguém está mandando mensagem no WhatsApp ou no chat aí que eu não vou conseguir ler, porque minha tela inteira está sendo compartilhada. Então, se alguém mandar aí, pode me interromper, ou se tiver dúvidas, pode me interromper também. Bom, então o exercício de hoje é o seguinte, o exercício que eu tenho para mostrar para vocês. Então, calcular qual que é o P máximo, certo? Qual que é a carga centrada máxima que eu posso aplicar aqui nesse pilar, ok? Pilar, por que pilar? Porque é um elemento aqui que está no eixo vertical. Então, a gente costuma chamar esse elemento de pilar. Então, calcular qual que é a carga máxima centrado, admitindo flambagem elástica, certo? Então, a gente tem que, se admite-se flambagem elástica, vale a curva de Euler, então vale as nossas fórmulas para cargas críticas, certo? Bom, então o nosso exercício ele é composto de um pilar engastado, certo? Com uma carga, a gente quer ver qual que é essa carga máxima. Ele tem 2,4 metros de altura, certo? Bom, a seção dele é uma seção T, certo? Então aqui nós temos aqui a nossa seção T. O módulo de elasticidade é 200 gigapascal, que é a mesma coisa que 20.000 quilonewtons por centímetro quadrado. Bom, a gente percebe nesse exercício que ele não tem travamentos, né? Diferentemente do exercício realizado aí na sala de aula, ele tinha travamento em uma direção. Esse exercício não tem nenhum travamento em nenhuma direção. Bom, então, se ele não tem travamento, o L de flambagem de Z igual ao L de flambagem de Y, que para o caso de pilar engastado na base, ele é 2 vezes o comprimento do pilar, ou seja, 2 vezes 2,4, que vai dar 4,8 metros ou 480 centímetros, certo? Então, essa vai ser a minha seção, ok? Então, o que nós devemos agora calcular são os parâmetros necessários para que eu consiga determinar qual que é esse P máximo aí para que ocorra flambagem elástica. Então, inicialmente, nesse exercício, ao contrário do exercício da última entrega, é necessário calcular as características geométricas. Então, não é pegadinha, não. Tem que calcular mesmo. O exercício aí gravado, eu acho que não tinha que calcular, mas esse a gente vai precisar. Bom, então, características geométricas. O que nós devemos determinar primeiro nessa seção T? Devemos determinar o CG dela e os momentos de inércia, certo? Então, inicialmente, nós vamos dividir essa seção T em um retângulo 1 e um retângulo 2, certo? Bom, então eu vou colocar o meu Z barra aqui na parte de cima, ok? E eu vou inicialmente nesse retângulo 1 ver qual que é o CG desse retângulo 1, certo? Então aqui, ó, CG do meu retângulo 1, se ele tem 2 centímetros de altura, então ele vai ter 1 centímetro em relação ao meu retângulo 1, ok? E o meu CG aqui do meu retângulo 2, ok? O CG do meu retângulo 2 aqui, ele vai ser quanto? Olha, se aqui tem 6, então no meio de 6 vai ser 3. 3 mais 2 na parte de cima vai dar 5 centímetros, ok? Bom, calculando aí o meu Y do CG, a gente vai ter o quê? Ele vai ser a área do retângulo 1, que no meu caso vai ser 4 mais 2 mais 4, que é 10, vezes 2, 10 vezes 2, vezes a distância do CG ao meu Z barra, então vezes 1, mais, qual que é a área do retângulo 2? É 2 vezes 6, então é 6 vezes 2, vezes a distância do meu Z barra até o CG2, que no meu caso é 5, sobre a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2. Então, sobre 10 vezes 2 mais 6 vezes 2.
Calculando isso, o y do meu CG vai dar 2,5 centímetros, ok? 2,5 centímetros do meu Z barra. Então, a gente vai, do meu Z barra 2,5 centímetros, colocar o meu Z aqui, ok? Bom, o que nós vamos precisar nesse exercício, que ele é um pouco diferente, calcular os momentos de inércias em relação a Z e em relação a Y. Agora eu lembrei, no exercício dado aí na sala de aula, era uma seção retangular, então calcular em Y não tinha problema. E agora em seção composta, vai ter problema? É isso que eu quis colocar para vocês, uma seção composta, para a gente calcular o momento de inércia na direção Y, ok? Bom, vamos fazer o feijão com a... Oi? Desculpa incomodar, mas o Carlos tinha pedido para colocar outro e-mail dele. Ele não tá conseguindo entrar. Ixi, agora eu vou ter que interromper gravação. Ele fala para ele que ele vai ter que ver a aula gravada por hora, porque senão eu vou ter que interromper a gravação e daí vai dar muito problema. Fala para ele Beleza, então. tentar entrando com esse aí, porque senão não vai rolar. Até esperei aí 15 minutinhos, mas senão não vai, eu não vou conseguir gravar aqui. Bom, vamos calcular então o momento de inércia em relação a Z. Em relação a Z, nós vamos primeiro iniciar aí com o nosso retângulo 1. Então, qual que é o momento de inércia aqui do meu retângulo 1 em relação a Z? A base dele é 10, certo? Então, vai ser 10 vezes a altura, que é 2. Então, 10 vezes 2 ao cubo sobre 12. Mais o transporte, pois o CG do meu retângulo 1 não está coincidente com o CG da peça. Então, qual vai ser o transporte? Vai ser a área, que é 10 vezes 2, vezes... Então, vai ser a distância desse CG1 ao CG da peça. Então, vai ser vezes 2,5 menos 2. Não, é menos 1. Tá errado. Errei. É menos 1, ok? Então, vai ser 2,5 menos 1. Não é 2, não. Então, aí o meu IZ já está errado. Bom, então vai ser 2,5 menos 1, mais, qual que é a base aqui do meu retângulo 2? É 2, vezes a minha altura, que é 6, então vai ser 2 vezes 6 ao cubo sobre 12, mais qual que é o transporte do meu CG2 a meu CG? Vai ser a área, que é 2 vezes 6, vezes a distância, que é 5 menos 2,5. Isso aqui tá certo, ao quadrado. Calculando isso, o IZ dá quanto? Pessoal, vocês podem só fazer o IZ para mim aí, só substituindo o 2 aqui por 1? Alguém? Nossa, o grande problema de fazer isso sem uma lousa é que se eu tivesse na lousa, eu corrigiria. Aqui eu não consigo corrigir. Eu acho isso terrível. Para mim, quem me mudou aí? Me deixaram no mudo? Ô, louco. Pessoal, alguém calculou? Só um minuto. Beleza. O meu tinha dado 162,66. Com 1 agora, faz sentido. Vai dar mais Z mesmo, porque aqui vai estar elevado ao quadrado, aqui está meio ao quadrado. Então, vai dar um IZ maior. 161? 166,2 o meu, né? 166,2. Tudo bem. Então, aqui o IZ... 162,6. Tudo bem. Então, o IZ aqui é 162,6. Deve ser 6666, não é? Isso, bateu isso aí. Só 66 o meu guia. Então, aqui só tome cuidado que eu peguei. Eu acho que, na verdade, eu não costumo colocar essas distâncias aqui. Ó, esse 2 e esse 8 eu não costumo pegar. Eu só coloco as distâncias no CG. Se vocês olharem meus exemplos, eu não gosto de colocar, porque acaba me confundindo mesmo. Eu só gosto de deixar as distâncias até o CG.
Então, é a dinâmica de qualquer um. Aí eu coloquei esse 2 e esse 8, e esse 2 me confundiu. Mas, ok, vamos lá. Então, o IZ dá 162,66. Então, 162,67 centímetros a quarta. Então, aqui está incorreto, tá, pessoal? E o IY? O IY, pessoal, eu até virei a seção para deixar ela no jeito que a gente gosta, assim, certo? Porque no Z a gente pegava as distâncias do CG até o eixo Z. Só que no Y eu tenho que pegar as distâncias do CG do Y até o Y. Só que você percebe que está tudo em cima do Y? Percebem? Ó, o CG da minha peça 1, o CG da minha peça 2, eles estão na mesma direção de Y, ao contrário do Z. Ó, do Z tem um eixo aqui do CG1 e um eixo aqui do CG2. Mas no Y não tem. Então não tem aqui, ó, um valor em cima e um valor embaixo. Isso indica o quê? Que não tem transporte. Não tem transporte em relação a Y, certo? Só vai ter em relação a Z devido a essas diferenças do CG. Então, em relação a Y, eu não preciso fazer transporte porque meu CG já está em cima da direção Y, ok? O CG do meu retângulo 1 e do meu retângulo 2. Bom, então agora nós vamos fazer só BH ao cubo do meu retângulo 1 e BH ao cubo do meu retângulo 2. Bom, BH ao cubo do meu retângulo 1, meu B é 2, meu H é 10, então vai ser 2 vezes 10 ao cubo sobre 12, mais o meu B do meu retângulo 2 é 6 e meu H é 2, certo? Então vai ser mais 6 vezes 2 ao cubo sobre 12. Calculando isso, meu IY dá 160,67 centímetros a quarta. Tudo bem? Vocês entenderam aqui que não tem transporte em relação a Y? Pessoal? Sim. Beleza, isso vai ser fundamental no exercício que eu vou pedir para vocês, ok? Bom, aí, pessoal, o meu P crítico, ele vai ser em relação ao meu menor Z, certo? Ó, porque o meu P crítico vai ser em relação ao meu menor Z pelo seguinte motivo. Se eu uso o meu maior I aqui na fórmula do meu P crítico, que é P quadrado e I sobre L quadrado é FL, se eu uso maior I, vai dar um P crítico maior. Se eu uso menor, vai dar um P crítico menor, certo? Como os L's são iguais, ó, o L em Z e o L em Y são iguais, o E é igual, quem vai dar o menor P vai ser o de menor I, ok? Então, por isso que eu devo utilizar sempre o de menor I, porque imagina o seguinte, eu estou apertando lá essa seção, aí ele chega no menor P, então vai ter flambagem em relação a uma direção. E eu continuo apertando, vai ter flambagem em direção a outra direção, certo? Então, eu devo sempre procurar o menor P crítico, porque ele vai ser o crítico, pois ele vai começar a gerar flambagem em alguma direção. Aqui no meu caso só está errado o valor do IZ, né? Então, ó, vai ser qual o valor? De π ao quadrado vezes o E, que é 20.000, vezes o IZ, que agora é 162,67 sobre L quadrado de F. É meu LF ao quadrado, que seria aí a minha distância, a minha altura de flambagem em relação à direção Z. Calculando isso, alguém pode fazer aí? Eu fiz nas duas direções, agora que eu vi. Então, ó, eu fiz na direção Z e eu fiz na direção Y. E daí eu calculei dois valores e eu devo pegar o menor valor. Eu nem tinha visto que eu tinha feito na direção Y. Deu 139,36. 139,36. Portanto, o meu P crítico é 139,36. Afinal, quando atingir esse valor, vai ocorrer uma flambagem elástica na direção Z e não vai ocorrer na direção Y. Certo? Tudo bem? Certo. Falei que era rápido, não falei? Eu só queria mostrar para vocês, era exatamente esse esquema aqui do IY que vocês vão precisar calcular aí na seção do exercício.
Aí Ok. você deu a seção Y, né? Oi? Exercício. O exercício é a seção Y. Seção Y. Vamos aí, ó, eu vou parar a gravação